Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre Romarinho livre no mercado e com sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é daqui. Preciso te contar também sobre o que rolou na reunião entre o José Botto, diretor do Flamengo, e Mikel Arteta, técnico do Arsenal, por Jorginho. Tem novidade importante também sobre Sabino, zagueiro do São Paulo, dispensado pelo Santos. Ele será titular do tricolor contra o Peixe na Vila Belmiro. Para completar tudo sobre a treta entre Alisson e Atlético Mineiro por causa da não negociação do jogador com o Leicester. Falo também sobre mais uma saída próxima no Palmeiras. Bruma a caminho do Vasco da Gama. O Inter rejeitando sondagem do Palmeiras por um zagueiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a minha Lusa, que bateu por 3-2 o Botafogo, primeira vitória da Portuguesa, que deixou a última colocação do Campeonato Paulista na classificação geral e assumiu provisoriamente a segunda colocação do seu grupo. Se o campeonato acabasse agora, a Portuguesa estaria no mata-mata. Lusa, que vencia o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2 no Pacaembu, tomou 2 gols, enorme sufoco, mas conseguiu seus 3 primeiros pontos. Já o Grêmio continua brilhando no Campeonato Gaúcho, 5-0 em cima do São Luís na tarde desse sábado, com destaque para Bright White e Cristaldo. Botafogo deve ter somente uma mudança no time para a partida da Supercopa do Brasil contra o Flamengo nesse domingo em Belém. A grande novidade é a entrada de Arthur no lugar de Lobato, pelo menos na comparação com o time que venceu o Fluminense no meio de semana. Já o Fortaleza venceu o Floresta por 1-0, gol de Pikachu, manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, 5 jogos com 5 vitórias e está classificado para a fase final do mata-mata. Vai direto para a semifinal, pulando as quartas de final. Quero contar também que o Santa Cruz venceu o Sport por 1-0, o único gol da partida marcado por Douglas Esquilo, aos 39 do segundo tempo. O Santa é líder do Campeonato Pernambucano, 13 pontos. O Sport caiu do segundo para o terceiro lugar com 9 pontos. Já pelo Campeonato Baiano, destaque para o Bahia, que negociou na manhã desse sábado o atacante Biel. Ele vai ser jogador do Sporting de Portugal, operação de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Bora de boa notícia para o torcedor vascaíno. Bruma está muito perto de ir a reforço do Vasco. Atacante de Guiné-Bissau, naturalizado português, com passagens pela seleção portuguesa e que era destaque no Braga. A operação está fechada entre os clubes. Vasco e Braga, inclusive, já estão trocando documentos para que a transferência aconteça de forma definitiva. O que dá para dizer é que o Bruma vai custar mais barato do que havia sido oferecido pelo Vasco ao América do México pelo Brian Rodrigues. Bruma, que caiu no gosto do torcedor vascaíno, tem enorme capacidade técnica, velocidade, bom drible, era o ponta que o Vasco tanto buscava. Além da contratação desse jogador, o Vasco ainda vai tentar mais um reforço para essa posição. Não se descarta a possibilidade de Rony, apesar das cifras bem altas pedidas pelo atleta. Para completar o noticiário, Cruz Maltino, empate em 2-2 com o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, resultado que impede o Vasco de assumir o campeonato, a liderança do Campeonato Carioca de forma isolada. Destaque para Verratti, autor dos 2 gols do Vasco, são 4 jogos e 5 gols na atual temporada. O Verratti já é o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, tem 38 gols, só 5 atrás de Germancano, que aparece como o segundo artilheiro, maior artilheiro entre os estrangeiros. Hora de falar sobre o Internacional, que descarta com veemência a chance de negociar Vitão, agora com o Palmeiras. Durante toda a semana passada surgiu a negociação e a informação sobre o interesse do Flamengo na contratação do atleta. O Flamengo chegou a fazer uma primeira proposta de 6 milhões de euros, além do perdão de uma dívida referente ao Thiago Maia, no valor de 4 milhões de euros, ou seja, uma operação de 10 milhões de euros. O Internacional respondeu que queria 14 milhões de euros. O Flamengo subiu essa proposta para 7 milhões de euros em dinheiro, mais 4 milhões de euros pelo perdão da dívida. Não houve acerto. Houve, inclusive, quem dissesse que o Vitão fez pressão para que o negócio acontecesse. O Inter bateu o pé e a conversa, pelo menos por agora, esfriou. Foi nessa circunstância que o Palmeiras apareceu sondando a situação sem sequer fazer proposta. Mas o pessoal do Internacional já disse que tem planos de utilizar o Vitão, não quer negociá-lo com o clube brasileiro. Se for para negociar o Vitão, a preferência vai se dar
para clubes do exterior, a menos que apareça uma grande proposta. Já havia contado para vocês pela manhã sobre a possibilidade de Wesley ser negociado. Atacante do Internacional, revelado no Palmeiras, com passagem pelo Cruzeiro. A mais nova oferta pelo Wesley é de 9 milhões de euros, mas o Inter só pretende negociá-lo se a cifra for astronômica, situação mais ou menos parecida à do Vitão. Hora de falar sobre a chance de mais uma saída no Palmeiras. Você já reparou que o Verdão tem liberado mais atletas do que contratado? Pois bem, o novo possível atleta a deixar o clube é Atuesta, meio-campista colombiano, contratado da Major League Soccer, nunca conseguiu vingar com a camisa do Palmeiras e seu destino pode ser de novo o futebol dos Estados Unidos. O Orlando City é o mais novo interessado, as partes conversam para a liberação do atleta, não tem informação sobre detalhes da negociação, até mandei mensagem para o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, estou conferindo aqui se ele já respondeu, ainda não. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. O que eu posso dizer é que as tratativas existem e o Palmeiras não deve criar grandes obstáculos. Se confirmada a saída, o Atuesta passa a ser a 7ª baixa do elenco alviverde na comparação com a temporada passada. Já saíram de forma oficial o Gabriel Menino e o Patrick, negociados com o Atlético Mineiro, o Dudu, o Zé Rafael, o Vitor Reis e o Lázaro, que foi devolvido para o futebol espanhol. Rony também parece ser questão de tempo para deixar o clube, ou seja, seriam 8 baixas. Estou contando com vocês. Gabriel Menino, Patrick, Dudu, Zé Rafael, Vitor Reis e Lázaro. São 6 baixas confirmadas. O Atuesta pode ser o 7º, com o Rony se tornando a 8ª saída, só 3 contratações até esse momento. Paulinho comprado do Atlético Mineiro, Facundo Torres comprado do Orlando City, além de Emiliano Martinez, que veio do Midland da Dinamarca. Esse é um volante uruguaio. Você está satisfeito com o atual elenco do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a treta entre o meio atacante Alisson e o Atlético Mineiro. Detalhe, o Alisson é atleta do Galo. Tudo começa pela manhã, quando um dos representantes do Alisson emitiu uma nota oficial criticando a postura do Atlético nas tratativas com o Leicester. O clube inglês ofereceu 13 milhões de euros e, de acordo com o staff do jogador, o Atlético nem sequer respondeu à proposta, que havia sido considerada excelente pelo jogador e por seus representantes. Por conta da demora na resposta do Atlético, o Leicester acabou desistindo da operação e essa postura do Galo foi criticada. Nesse sábado, antes do jogo do Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, o Paulo Brax, que é o novo homem forte do futebol do Galo, veio a público para esclarecer a situação. Ele disse, abre aspas, o Atlético vai negociar seus jogadores quando o Atlético entender que deve e nas condições que o Atlético determinar, e não serão os empresários dos atletas que farão isso. Respeitamos o jogador e a negociação, mas só faremos quando for algo bom, fecha aspas. Paulo Brax também assegurou que o Atlético respondeu sim à proposta feita pelo Leicester com uma contraproposta, entendendo que essa primeira oferta de 3 milhões de euros não foi boa. Importante dizer que o Paulo Brax não confirmou nenhuma das cifras que têm sido especuladas. Ele disse que esse é um assunto privado, mas que a negociação caiu e que o Alisson permanecerá no Galo, que o Atlético tem um projeto a médio e longo prazo para ele. Só para completar as informações do Atlético, o Galo venceu a primeira na temporada, 1-0 contra o Vila Nova, em Nova Lima, resultado que só foi garantido graças a um bonito gol do Hulk. Não fosse por essa vitória, e o Atlético correria enorme risco de nem conseguir classificação para a fase de mata-mata. Nesse momento, o time é o 3º colocado do seu grupo, são 7 pontos, assim como o Tombense. O Betim é o líder com 8 e ainda joga na rodada. Hora de falar sobre uma curiosidade para o clássico entre São Paulo e Santos. Santos e São Paulo, os times se enfrentam na noite desse sábado na Vila Belmiro. Entre os titulares do São Paulo estará Sabino, que até outro dia era atleta do Santos. E aí que eu quero trazer a informação curiosa. Sabino foi meio que dispensado pelo Peixe. Luiz Taveira, que é representante do Sabino, procurou o Galo na temporada passada para saber sobre os planos do Santos para com o Sabino. E a resposta do Galo foi de que não havia nenhuma intenção de ficar com o jogador. Detalhe, o Santos tinha direito a 10% do valor de uma venda futura, Alexandre Galo abriu mão desse percentual. O Sabino acabou se acertando com o São Paulo por um contrato de risco, também na temporada passada. Ele chegou, aceitou essas condições de um contrato bastante abaixo, ele chegou para ganhar R$60 mil por mês, até dezembro. E se firmasse, se convencesse, aí sim ele passaria a ter um salário de R$150 mil mensais.
O Sabino deu conta do recado, se tornou peça importante no São Paulo, inclusive já está por garantir mais um aumento salarial, mostrando que o Santos cometeu um enorme equívoco ao liberar o atleta de graça. Detalhe importante, entre outros, hoje o Santos tem Luan Pérez na zaga ganhando R$700 mil por mês, bem mais do que o Sabino. O Tricolor tem 80% dos direitos econômicos do Sabino, os outros 20% são do próprio atleta, e no fim do ano passado, em meio à boa fase do Sabino, um clube da Rússia chegou a procurar o São Paulo com uma sugestão de oferta de 4 milhões de euros, que ainda não se transformou em proposta oficial. Preciso te contar agora tudo sobre a reunião que aconteceu entre José Botto, diretor esportivo de futebol do Flamengo, e Mikel Arteta, o técnico do Arsenal. Essa reunião aconteceu, essa videoconferência aconteceu ao longo desse sábado para tratar sobre Jorginho. O interesse do Flamengo no volante, de 33 anos de idade, é conhecido mundialmente, e o José Botto quis entender do treinador do Arsenal se havia alguma possibilidade de liberação imediata. Nesse sábado, o Arteta reafirmou aquilo que o Arsenal já havia comunicado ao Flamengo. Não há nenhuma intenção de rescisão de contrato de forma antecipada. A justificativa de que o Arsenal tem hoje poucos atletas no seu elenco se tornou um elenco enxuto, especialmente por conta da série de lesões. Então, não faz sentido para o Arsenal, em meio às competições da temporada 2024-2025, liberar um atleta que tem papel importante. O que o Flamengo faz a partir de agora? Sem conseguir o Jorginho como reforço em janeiro, o Flamengo inicia tratativas agora com os representantes do Jorginho para assinar um pré-contrato para que ele se torne reforço a partir da metade do ano. Inclusive, o Flamengo vai trabalhar para que exista uma saída antecipada do Jorginho assim que o campeonato inglês terminar, para que ele esteja à disposição do rubro-negro na disputa do Super Mundial de Clubes, torneio que acontece entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos. Bora fechar o vídeo com a principal notícia do sábado. Romarinho está livre no mercado, agora de forma oficial. O próprio Romarinho usou suas redes sociais para comunicar que não tem mais contrato com o Neon SC. E essa história que eu vou contar com exclusividade é das mais curiosas. O Romarinho seria julgado por conta de um exame antidoping. No ano passado, em meio a um processo para tentar engravidar sua esposa, para ter o segundo filho, ele tomou um medicamento que ele não sabia que lhe causaria doping. Ele acabou sendo flagrado no exame antidoping, condenado, o time dele recorreu, e enquanto aguardava a decisão final, o último parecer em instância decisiva, para saber se teria condição de continuar jogando ou não, começou-se a especular a possibilidade de Romarinho ter seu contrato rescindido. A janela na Arábia Saudita se encerrava nessa sexta-feira. E o Neon SC, um dos clubes mais ricos do futebol saudita, que disputa a segunda divisão, não queria correr o risco de não poder utilizar o Romarinho na reta final da competição e não usar a vaga de estrangeiro do atleta. O que o Neon SC fez? Se antecipou ao julgamento, rescindiu o contrato do Romarinho e anunciou a contratação de um jogador estrangeiro para o lugar dele na reta final da competição. Importante dizer que o Romarinho teve todas as suas receitas recebidas, houve um acordo entre as partes, ele sai com bastante dinheiro. E aqui que vem a parte mais maluca dessa história. Pouco depois de rescindir o contrato com o Romarinho, fazendo dele um jogador livre, o tribunal lá na Arábia Saudita inocentou o Romarinho, permitindo que ele volte a jogar futebol. Não fosse pela pressa do Neon, o atleta poderia ter seguido por lá. Jogador que com a camisa do time saudita na segunda divisão ia muito bem, com 12 gols e 5 assistências em 18 partidas. Romarinho já tem sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é do Brasil. Posso assegurar para vocês, depois de ouvir uma pessoa envolvida nas tratativas, que o Al Saad do Catar, o clube mais rico do Catar, já fez proposta pesada para contar com um atleta de 34 anos de idade, que tinha vínculo com o Neon SC até a metade do ano de 2026. Essa proposta ainda não está fechada, Romarinho não concordou com todos os termos, mas as tratativas já existem. Se os clubes brasileiros demorarem, a tendência é que o Romarinho seja anunciado como reforço desse clube Qatari, onde ele já esteve, no Catar, entre 2014 e 2017, vestindo a camisa do El Jaish. Se você é dirigente de um clube brasileiro e gostaria de ter o Romarinho, é bom que você se apresse, caso contrário, a tendência é que ele fique ou siga no mundo árabe. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Bomba no mercado da bola. Torcida do Botafogo fica em êxtase com anúncio que pode mudar tudo.
Fala, torcedor alvinegro. Hoje temos uma notícia simplesmente inacreditável que pode mudar completamente o rumo do nosso glorioso. Mas antes de revelar essa bomba, já chega deixando o like, se inscrevendo aqui no Glorioso News e ativando as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o Botafogo. Ah, e claro, comenta aqui embaixo o que você acha dessa possível reviravolta. Agora, segura essa. Nas últimas horas, uma informação vazada nos bastidores do clube pegou todo mundo de surpresa e está deixando a torcida alvinegra enlouquecida. O que parecia um simples rumor ganhou muita força e agora pode se tornar realidade. E não estamos falando de qualquer jogador. Estamos falando de um nome de peso, um verdadeiro motor no meio-campo, que pode transformar completamente o estilo de jogo do Fogão. John Testor, o manda-chuva do Botafogo, já está envolvido diretamente nas negociações. E o técnico Carlos Leiria teria dado o aval para que a diretoria acelerasse as tratativas. Fontes próximas ao clube garantem que esse jogador pode chegar muito em breve e que as conversas já estão bem avançadas. Se isso se concretizar, o Botafogo dará um verdadeiro golpe no mercado e deixará muitos rivais preocupados. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Quem é esse jogador que pode vestir o manto glorioso e se tornar peça-chave no esquema de Carlos Leiria? Pois bem, torcedor, chegou o momento de revelar a verdade. O nome que está causando essa verdadeira explosão nas redes sociais é ninguém menos que Matias Vilazanti, volante do Grêmio e da seleção paraguaia. Isso mesmo. O paraguaio, que tem sido destaque no futebol brasileiro, pode estar a caminho do Botafogo. A torcida já começou a se manifestar nas redes sociais pedindo para o clube agir rápido e não perder essa oportunidade. E não é para menos. Vilazanti é um jogador extremamente versátil, tem qualidade na marcação, saída de bola refinada e ainda chega bem ao ataque. Ele seria o nome ideal para dar mais equilíbrio ao meio-campo do Fogão e aumentar ainda mais a competitividade do time para as próximas competições. Agora eu quero saber de vocês, torcedores. Seria Vilazanti o reforço dos sonhos para o Glorioso? Deixem a opinião aqui nos comentários, porque essa novela promete fortes emoções. E claro, não esquece de se inscrever no canal Glorioso News, ativar as notificações e compartilhar essa notícia com todos os botafoguenses. Porque, meus amigos, se essa contratação acontecer, o Botafogo vai dar um passo gigantesco no futebol brasileiro. Saudações alvinegras!